Bom, pessoal, vamos voltando então para a segunda parte da aula. Ainda escutando a música Céu Azul, só que agora na voz da Paula Toller. Bom, vamos lá então. Grande Paula Toller. Beleza, vamos continuar então, né? A gente estava falando de lifting e eu tinha parado aqui mais ou menos nesse slide, né? É só retomando um pouco aqui da discussão, né? Que era assim, a gente está interessado no poliedro, que é o fecho convexo das soluções inteiras do problema da mochila, certo? Aí a gente falou aqui da inequação de cobertura, que vocês já conhecem, né? Depois a gente falou que para essa inequação, se a cobertura não for minimal, ela não vai definir faceta, né? Eu mostrei isso para vocês na primeira parte da aula. Por quê? Porque senão vai ter uma inequação de cobertura minimal que domina a inequação de uma cobertura não minimal, né? Foi o que eu mostrei para vocês na primeira parte da aula, certo? Então, e a gente também estudou aí nessa parte aí de combinatória poliédrica que a gente está interessado nas facetas, né? Então, quando uma inequação não define faceta, significa que ela é dominada por alguma outra inequação, né? E a gente até chegou a dizer que ela é irrelevante, né? Ela é irrelevante para a descrição desse poliedro, que é o fecho convexo lá das soluções inteiras do problema da mochila, tá? Então, se a inequação de cobertura não for minimal, aí com certeza ela não define faceta, tá? Aí a gente vai estar interessado em pegar uma cobertura minimal dentro da cobertura que não é minimal, tá? Isso é bem fácil de fazer, tá? Uma cobertura que não é minimal é porque tem pelo menos um item dela lá que eu consigo arrancar, e aí depois que eu arrancar o item, o que sobra é uma cobertura, tá? Então isso é bem fácil de verificar, tá? Então se você me der uma cobertura não minimal, eu vou arrancando itens até o que ficar lá ficar uma cobertura minimal, tá bom? Eu vou escolhendo, né? Eu tenho que ver um item que eu removo e que o restante ainda é uma cobertura, né? Ou seja, o restante ainda estoura a capacidade da mochila. Beleza, ou seja, não é arrancar qualquer item, eu tenho que arrancar um item que, né, que depois o que sobra estoura a capacidade da mochila. Ou seja, né, eu posso arrancar o menor item, né? Se a cobertura não for minimal, eu vou arrancando o menor item, sempre arrancando o menor, até chegar a um ponto em que se eu arrancar o menor, aí vai caber na mochila, então eu não arranco, certo? Beleza. Aí depois a gente se perguntou, né? Tá bom, mas e a inequação de cobertura minimal? Define faceta? Né? Aí a gente não respondeu essa pergunta ainda totalmente, né? A gente não viu assim em que casos uma inequação de cobertura minimal pode definir faceta. Mas o que a gente viu é que assim, tem uma inequação aí que a gente chamou de a inequação da cobertura estendida, que ela domina a inequação da cobertura quando você consegue, tipo, quando a cobertura estendida de uma cobertura minimal, ela tem mais itens do que a cobertura minimal, tá? Então, por exemplo, essa cobertura 2 aqui, ó, que são os itens 2, 3, 4 e 5, que formam uma cobertura, e aí eu escolho itens que têm um peso maior ou igual a todos os itens da cobertura, né? Eu posso ir colocando esses itens que têm peso maior ou igual a todos os itens da cobertura. Isso que era a cobertura estendida, tá bom? Aí nessa inequação da cobertura estendida, a gente colocou aqui no somatório todos os itens da cobertura estendida, mas o lado direito da inequação a gente não mexeu, né? Continua sendo a cardinalidade da cobertura, né? Não a cardinalidade da cobertura estendida, né? Então se a gente não mexeu no lado direito da inequação e a gente foi colocando mais itens aqui do lado esquerdo, então é claro que a inequação foi ficando mais forte, né? Ela ficou mais restritiva, ela domina, né, a inequação da cobertura. Então, tipo, quando a cobertura ela tem uma cobertura estendida que é diferente dela, né, que você vê que o C1 aqui, a cobertura estendida de C1 é o próprio C1, tipo, não dá para estender a cobertura C1, mas a C2 dá. Então a inequação de cobertura estendida para C2 domina a inequação de cobertura minimal lá, C2, certo? Então, portanto, essa inequação de cobertura minimal, para essa cobertura C2, ela não pode definir faceta,
porque ela está dominada por essa inequação aqui da cobertura estendida dela, certo? Beleza, eu estou falando aqui rapidinho porque são coisas que eu falei aí na primeira parte da aula, eu só estou retomando aqui o assunto, né? Mas aí então a dúvida que aí vem agora e essa inequação de cobertura estendida, será que ela define faceta? A resposta, de forma geral, não. Por que de forma geral não? Porque a gente começou a falar do lifting aqui, né? E aí a gente viu que fazendo o lifting, a gente partiu de uma inequação de cobertura, né? Uma cobertura minimal, né? E aí a gente foi fazendo o lifting e o nosso lifting, ele desembocou numa inequação que domina a inequação de cobertura estendida, tá? Porque aqui, ó, se a cobertura é x3, é 3, né? O item 3, 4, 5 e 6, a cobertura estendida é colocar os itens que têm coeficiente maior ou igual aos que estão na cobertura, certo? Então é colocar o item 2 e o 1, certo? Então a inequação de cobertura estendida é essa rosinha aqui, ó, né? Só que quando a gente fez o lifting, a gente chegou, ó, nessa inequação aqui, ó, que contém todos os mesmos itens lá da cobertura estendida, só que o coeficiente do x2 é 2 e não 1. Então tem coeficiente maior. Então o lado esquerdo aqui da inequação é maior do que esse aqui, ó, da cobertura estendida, né? Portanto, ela domina, ela é mais forte, é uma inequação mais forte. O lado direito é igual, né? Então ela é uma inequação mais forte. Então fazendo o lifting, a gente chegou numa inequação melhor do que a inequação de cobertura estendida, tá bom? Portanto, essa inequação de cobertura estendida aqui não definia a faceta, tá? Beleza? Eu estou dizendo essa daqui, eu não estou dizendo que todas as inequações de cobertura estendida, nenhuma delas define faceta, eu não estou dizendo isso. Eu só estou dizendo que essa daqui não define, beleza? Aí, agora também a pergunta que a gente que fica agora e essa inequação obtida através do lifting, ela define faceta, né? Bom, aqui a gente está afirmando, tá? Que ela define faceta, a gente não está provando, tá bom? Então, nesse caso, é como um professor meu dizia, é prova por imposição, né? Então a gente está impondo aqui, ó, define faceta. Então, sempre que a gente fizer o lifting, nesse procedimento aqui que a gente está descrevendo, vai gerar uma inequação que define faceta, tá bom? Eu tinha até falado um negócio aqui no final da aula passada, que era assim, do x7, né? Porque o item 7 é o único item que não está nem na inequação da cobertura estendida e nem no lifting aqui, né? E eu falei um negócio meio errado lá, eu falei, se você fosse tentar fazer o lifting no x7, não ia conseguir, porque o alfa dele ia ficar muito zero, não sei o que lá. Só que, na verdade, o lifting a gente vai fazer só com os itens da cobertura estendida, né? Que são os que têm coeficiente maior ou igual a... coeficiente não, que tem o peso maior ou igual ao peso de todos os outros itens da cobertura, tá bom? Então não dá nem para tentar fazer o lifting com o 7, porque o coeficiente dele é menor do que o coeficiente, o que eu estou falando é nessa inequação, que é a inequação da capacidade, né? Então ele tem um peso menor do que o peso dos itens aqui da cobertura. Então não dá para fazer esse lifting aqui que eu estou descrevendo, não dá para nem tentar fazer no 7, beleza? Que ele não é válido, tá bom? Esse procedimento ele se apoia no fato de que o peso do item é maior ou igual ao peso dos itens que estavam na cobertura, tá bom? Porque senão não vale aqui essas relações, tá bom? Que a gente está tentando mostrar aqui. Porque é assim, né? Tipo, você coloca item muito leve aqui, ó, aí esse lado direito da equação aqui já vai começar a não valer mais, né? Porque, tipo, você bota um cara que tem peso 1 aqui, ó, aí depois você consegue colocar mais 3 aqui dos que tinham peso baixo, né? Eu coloco, por exemplo, ó, esse exemplo aqui, ó, coloco 4, 5 e 6 dá 18. Ainda cabe mais esse de peso 1 aqui na mochila. Então, tipo, esse lado esquerdo ficaria 4. E eu tô colocando que a inequação é menor ou igual a 3, né? Então, tipo, o coeficiente do
do x7, não, pelo menos só se ele tivesse um coeficiente negativo, né? Mas com coeficiente positivo ele não poderia entrar do lado esquerdo, tá bom? Então esse raciocínio só vale quando o coeficiente é maior ou igual aos que estavam lá na cobertura, tá bom? Então tem que ser os itens da cobertura estendida, tá bom? Então basicamente o nosso lifting é pegar essa cobertura estendida, só que aumentando ainda os coeficientes, ó, que aqui nesse caso ficou coeficiente 2, certo? Aí, ó, observação, ó, lá no nosso caso, o primeiro item que a gente pegou para fazer o lifting foi o x2, né? Que aí ele ficou com coeficiente 2. Se a gente tivesse pego o x1 primeiro, antes de fazer o lifting do x2, aí a gente ia chegar nessa inequação aqui, ó, quem ia ter coeficiente 2 ia ser o x2, tá? E depois, aí a gente fazendo o lifting depois no x2, ele ia ficar com coeficiente 1, tá bom? É uma outra faceta, tá? Ela tem de novo os mesmos itens da cobertura estendida, só que agora o coeficiente do x1 é 2 e o do x2 é 1. É uma outra faceta desse poliedro, tá bom? Ela não domina essa inequação aqui, ó. Ela só é diferente, tá? Ela é uma outra faceta. Ela não domina e nem é dominada por essa aqui. Note que a desigualdade da cobertura estendida para C é dominada por ambas as desigualdades obtidas por lifting, tá? Porque essa aqui também tem coeficiente 2 no x1, né? Então essa aqui também domina a inequação de cobertura estendida, que é a que tem coeficiente 1 em todos os x's aqui, né? Beleza. Algoritmo de lifting para as desigualdades de cobertura. Tá, eu vou pular a descrição do algoritmo, tá? A descrição do algoritmo é o que a gente fez ao passo a passo no finalzinho aí da primeira parte da aula, tá bom? Vou pular aqui só para a gente ficar um pouco mais informal aqui, ó. Observações. As desigualdades obtidas pelo procedimento anterior sempre definem facetas desse poliedro. C é uma cobertura minimal. Tem uma condição a mais aqui, né? Quer dizer, a condição a mais assim, né? Eu estava assumindo aqui que a gente sempre vai partir de uma cobertura minimal, né? Então, partindo de uma cobertura minimal. E lembra daquela coisa que a gente assumiu lá no começo, que eu falei, tem que assumir lá para ajudar a gente na parte teórica. Que é assim, nenhum item é tão grande o suficiente que ele não... É tão grande para não caber na mochila sozinho, né? Então, se isso acontece, né? Se eu comecei o lifting de uma cobertura minimal e não existe nenhum item tão pesado que não caiba sozinho na mochila, né? Que é uma coisa que a gente assumiu que, se isso acontecesse lá na entrada do problema, a gente poderia descartar esses itens, né? Que fossem tão pesados assim. Então a gente pode assumir que isso aqui é verdade, tá bom? Então, ou seja, o lifting sempre dá certo, tá? Desde que você não tenha feito algo absurdo, né? Tipo, algo absurdo seria começar de uma cobertura que não é minimal e ter na tua entrada lá itens que são mais pesados do que a capacidade da mochila. Beleza. Para o peso do item J aqui inteiro, se todos os itens tiverem pesos inteiros, os problemas da mochila a resolver no procedimento são polinomiais. O que acontece, pessoal? O procedimento de lifting que eu estou falando aqui, tá? Esse procedimento de lifting, ele é um problema de mochila, tá? Esse problema aqui que eu falei, não vou passar meio rápido aqui, ó. Vocês estão vendo que ele tem uma restrição aqui que é de mochila, né? Que é tipo um monte de cara aqui do lado esquerdo menor ou igual a um negócio aqui, né? Então, é um problema de mochila, tá? Ou seja, para resolver o problema da mochila, para gerar inequações boas lá para o problema da mochila, você vai ter que resolver vários problemas da mochila para fazer os liftings, né? Parece que é brincadeira até, né? Mas aqui a questão é que esses problemas aqui que você vai resolver para fazer lifting, eles são polinomiais, tá? Porque assim, ó, o problema da mochila, apesar dele ser um problema difícil, ele é um problema que tem algoritmo pseudo-polinomial, tá? O que é esse algoritmo pseudo-polinomial? É um algoritmo que ele tem, como a complexidade dele depende de não do tamanho da entrada, mas do valor dos itens lá na entrada. Então, se você tiver itens que são, vamos supor, você tem que resolver um problema de mochila com 10 itens.
Aí vamos supor que você pega 10 itens leves, né? 10 itens que tem peso 10, né? Para uma mochila de capacidade lá 80, sei lá, né? Então, e itens que estão próximo de peso 10, vai. Agora, imagina que a mesma situação, eu tenho 10 itens, só que agora o peso dele está próximo de 1 quatrilhão. E a mochila tem capacidade de 1 quatrilhão. Entendeu? Isso aí não deveria assustar a gente, né? Você fala assim, tanto faz, tipo, se os itens, né, em que ordem que o peso deles está. Isso não deveria assustar a gente. Só que num algoritmo pseudo-polinomial, isso faz diferença, tá? Então, tipo, existe um algoritmo de programação dinâmica para resolver o problema da mochila binária e esse algoritmo ele é pseudo-polinomial, tá? Então, tipo, se você estiver trabalhando com itens leves, leves que eu digo é tipo, é dentro da ordem de grandeza do tamanho do problema, então, tipo, o problema tem tamanho n. Se você tem pesos aí que estão próximos de n, tá? No máximo n, no máximo 2 vezes n, no máximo alguma constante vezes n, aí o algoritmo é polinomial, tá bom? Agora, se você não tem como garantir isso, né? Você fala, não, os itens podem ser bem mais pesados do que n, né? Pode ser tipo 2 elevado a n o peso dos itens, né? Aí o problema fica difícil, tá bom? Então, no caso, esses problemas de mochila que a gente tem que resolver aqui na hora de fazer o lifting, são instâncias aqui que a gente consegue garantir que esse algoritmo pseudo-polinomial vai rodar rápido para fazer esses liftings aí, tá bom? Ele vai ser da ordem de n ao quadrado vezes a cardinalidade da cobertura. E como a cardinalidade da cobertura é menor ou igual a n, então isso aqui eu posso dizer que é O de n ao cubo, que é polinomial, certo? Então fazer esse lifting aí é polinomial, beleza? Vou rodar esse algoritmo algumas vezes, né? N ao cubo algumas vezes, mas ainda assim é polinomial. No máximo eu vou rodar n vezes, né? Então no máximo vou terminar o lifting O de n a quarta, né? Eu não lembro aqui, ó, tá? Se eu posso ter falado errado esse negócio do n a quarta, porque eu não lembro se ele tá falando disso aqui no total, tipo, se é o total ou se é a cada iteração do lifting, tá bom? Mas de um jeito ou de outro é polinomial. Seja k um item que está fora da cobertura, o maior coeficiente alfa asterisco k de xk em uma desigualdade obtida da desigualdade lá de cobertura através do procedimento de lifting anterior ocorre quando k é igual a j1, ou seja, quando k for a primeira variável a sofrer um lifting. Ele está dizendo que assim, né? A gente deu um exemplo aqui que fazendo lifting primeiro no x2 e depois no x1, o coeficiente do x2 ficou 2, o coeficiente do x1 ficou 1. Depois, quando a gente começou o lifting pelo x1, o coeficiente do x1 ficou 2. E aí depois a gente foi para o x2, o coeficiente dele ficou 1. Aí aqui na observação ele está falando que isso aqui é uma regra, que sempre a primeira variável que a gente fizer o lifting vai ser a que vai ter o coeficiente maior, tá bom? Só uma curiosidade aqui, né? Pergunta: em que condições as desigualdades de cobertura estendidas podem definir facetas de P? Caso em que o procedimento de lifting é desnecessário, tá? Então são casos em que, se eu fosse fazer o lifting, eu ia chegar na inequação igual lá à inequação de cobertura estendida. Certo? Porque, né, a gente acabou de falar que o lifting desemboca numa faceta, então se eu fizer lifting e todas as variáveis que eu conseguir colocar a mais aqui tiverem coeficiente 1, então tipo, a inequação de cobertura estendida define faceta, né? Aí agora ele tem aqui algumas condições em que isso acontece, tá? Falar, se acontecer tal coisa aqui, tal relação entre os itens, vai dar certo aqui. A inequação de cobertura estendida vai definir faceta, né? Mas eu não vou entrar por isso aqui não, tá bom? Isso aqui é mais do interesse de quem quer, digamos, exercitar
a parte teórica, né? Exercitar aqui a habilidade de provar certas propriedades aqui. Essa parte pra gente aqui no escopo da disciplina nossa aqui, a gente vai pular. O problema de separação para desigualdade de cobertura. Dada uma solução fracionária x asterisco de uma relaxação linear do problema da mochila, encontrar um conjunto C de itens que seja uma cobertura minimal e que maximize, que estoure a capacidade da mochila, né? Quer dizer, não, desculpa, que viole a inequação de cobertura minimal, né? Então aqui a gente está interessado agora em resolver o problema da separação da inequação de cobertura minimal, né? Encontrar uma cobertura minimal cuja inequação dela não foi colocada lá, não foi colocada ainda como plano de corte e que corta essa solução fracionária aqui x asterisco, né? De novo, tá? Ele vai mostrar que isso aqui também é um problema da mochila, tá? Então, de novo, resolver a separação da inequação de cobertura também é resolver um problema de mochila. Vocês lembram que no código que eu mostrei para vocês, que eu separava lá as inequações de cobertura, eu separava com uma heurística, né? Eu fazia uma heurística. Eu lembro que eu falei para vocês, o problema é difícil, tal, de resolver, vamos fazer uma heurística, tá bom? Então aqui ele está falando, também é um problema de mochila para ser resolvido, tá? Deixa eu dar uma multada aqui no meu celular. Agora vamos, então beleza, miou aqui a parte de como fazer a separação, tá? Então como que faz a separação exata aqui das inequações de cobertura? Resolvendo o problema da mochila. Basicamente isso, tá bom? Eu vou pular essa parte aqui também. Agora vamos fechar a aula aqui, ó. Resolução de programas inteiros 0,1, né? Programas binários, usando desigualdades da mochila. Até o início dos anos 80, mesmo a resolução de instâncias pequenas para os padrões de hoje era algo bastante difícil, tá? Então, nos anos 80, os computadores eram fracos e os solvers também eram fracos, tá bom? Surgiu então um método alternativo para resolver programas inteiros binários puros lá, que todas as variáveis são binárias, né? Não estruturados, baseados nas desigualdades conhecidas para o politopo associado ao problema da mochila. Então, basicamente, a gente está falando aqui de programas inteiros que ele sempre, todas as restrições dele são inequações de mochila, tá? Desse tipo aqui, ó. Então, eu tenho como se fossem pesos não negativos menor ou igual a uma capacidade não negativa, né? Só que aí eu tenho várias assim, tá? Posso ter várias, aqui eu tenho duas só, porque a gente vai rodar o exemplo aqui e ficaria muito grande se tivessem outras. Mas tipo, isso aqui é algo bastante genérico, tá, pessoal? Dá para você modelar vários problemas de otimização combinatória desse jeito aqui, ó, tipo, colocando restrições do tipo de mochila, né? Tá bom? Então, tipo, é um método bem genérico, tá? Ele tá falando para você, qualquer formulação que você fizer e que tem essa cara aqui, ó, todas as variáveis são binárias e aí tudo é inequação desse tipo aqui, ó, pesos menor ou igual a capacidade, né? Pesos não negativos, né? E capacidade não negativa, né? É bem genérico isso, tá? Dá para modelar bastante coisa. E aí, então ele fez um método aqui, foi desenvolvido um método para resolver esse tipo de programa inteiro. A ideia era tratar cada restrição do problema original como uma mochila independente. Assim, usando um algoritmo branch and cut, a cada solução de uma relaxação linear, verifica-se cada uma dessas mochilas em busca de desigualdades válidas violadas. Por exemplo, inequações de cobertura e os seus liftings, né? Pega lá a cobertura minimal, depois faz um lifting, né? Então você teria que rodar aqui uma separação para encontrar uma inequação violada aqui de mochila. Encontrou a inequação violada, faz o lifting dela, né? E aí você coloca a restrição. Esta proposta foi feita por Crowder, Johnson e Padberg,
nesse artigo aqui, ó, Solving Large Scale Zero-One Linear Programming Problems, né, na revista aqui, ó, Operations Research, no ano de 83. E foi vencedor do prêmio Lanchester, né? Eles resolveram um programa inteiro binário com 2.756 variáveis, que não podia ser computado por nenhum resolvedor disponível da época. Tá? Então eles montaram um programa binário desse tipo aqui, com quase 3.000 variáveis, tá? Que é bastante coisa até para os dias de hoje, tá? Dependendo da dificuldade de resolver lá, pode ser difícil de resolver. É muito difícil falar assim só pelo tamanho, né, do modelo. Mas com certeza isso aqui era algo astronômico aqui para os padrões da época. Tá? Então eles tentaram resolver isso em vários solvers lá da época, nenhum conseguia resolver. E aí eles aplicaram o método deles lá e conseguiram resolver. E ganharam esse prêmio aqui, Lanchester. Tá bom? Vamos fazer a simulação aqui do método deles, tá? Então, qual que é o método deles? Eu tenho aqui o meu programa binário genérico, que tem inequações, é composto só por inequações de mochila, tá? E aí ele vai lá e resolve a relaxação linear do negócio, né? Então, colocou as restrições aqui, ó. Cada variável tem que ser maior ou igual a 0 e menor ou igual a 1, tá? E aí essas inequações de inteiro aqui, elas são removidas, tá? A gente quer resolver a relaxação linear. Aí resolveu a relaxação linear, encontrou aqui uma solução fracionária, tá bom? Aí o que vai fazer agora? Ele vai olhar para cada uma dessas inequações aqui de mochila e tentar encontrar uma cobertura lá violada, né? Uma cobertura minimal, e de repente vai fazer lifting daquilo. Eu estou falando de repente porque não é obrigado a fazer, né? É claro que se fizer o lifting vai ficar melhor, né? Aí, ó, aqui, ó, olhando então para a primeira linha, ó, então a diferença aqui a gente está olhando agora só para a primeira linha, tá? Olhando na primeira linha, a gente vê aqui, ó, deixa eu ver aqui, o que é esse x1 e x7? É uma cobertura, né? Quando soma o peso do 1 com o peso do 7, é maior do que 1501, né? Que aqui, ó, maior ou igual, né, a 1501. É porque, putz, eu tinha falado que eu ia pular lá, né? Porque assim, ó, deixa eu só voltar um negócio aqui, ó, rapidinho. Aqui, ó, tá? Para você encontrar a cobertura que viola lá, então dada uma solução fracionária, eu quero encontrar uma cobertura, uma inequação de cobertura violada, o que eu tenho que fazer, né? Eu tenho que encontrar itens, tá? Então aqui é um modelo para isso, tá? Então tem uma variável ZJ para cada item, que é binária, aí o ZJ é 1 se eu coloco o item aqui, tá? E aí aqui eu estou somando então o peso desses itens que eu estou escolhendo, tá? E aí o peso desses itens tem que ser maior do que a capacidade da mochila. Então, tipo, como em programação linear não tem restrição de maior, aí a gente está colocando maior igual a capacidade da mochila mais 1, tá bom? Isso porque os itens todos têm peso inteiro, tá bom? Então, se for maior do que B, tem que ser maior ou igual a B mais 1, tá bom? Isso porque os pesos são inteiros, tá bom? Então, essa é a restrição, tá? E aí, o que ele tem que minimizar? Ele tem que minimizar a violação da inequação, né? Então, tipo, eu falei que ia pular, melhor não pular, porque apareceu na simulação lá, né? O que é a inequação? Ó? A inequação é somar os x's da cobertura, e se isso for maior do que a cardinalidade da cobertura menos 1, então a inequação está violada, certo? Porque a inequação era de menor ou igual a 1, né? Então, tipo, se for maior, isso está violado, tá bom? Então, ou seja, eu quero maximizar essa soma aqui, tá bom? Só que, em vez da gente maximizar essa soma, a gente vai massagear um pouco aqui a inequação primeiro, ó. Reescrevendo a inequação da cobertura, temos que, passando aqui, ó, o C para esse lado aqui, né? Passou o C para esse lado, depois multiplicou a inequação por menos 1, né? Então ficou C, cardinalidade da cobertura, menos a soma dos x's maior ou igual a 1,
tá? Então isso aqui é um jeito de reescrever a inequação de cobertura. Ou ainda, bom, se eu estou somando para cada J da cobertura, se eu somar 1 para cada item J da cobertura, vai dar a cardinalidade da cobertura, tá? Então, tipo, esse cardinalidade da cobertura entrou aqui para dentro do somatório, tá? Então, ou seja, isso aqui é um outro jeito de reescrever a desigualdade aqui da cobertura. Aí agora, se a gente for olhar aqui, ó, para isso aqui estar violado, isso teria que ser menor do que 1, certo? Esse somatório aqui teria que ser menor do que 1. Então, o que eu quero fazer? Eu quero encontrar uma cobertura que minimize esse somatório aqui. Se esse cara que minimiza for menor do que 1, então a inequação está violada para essa cobertura que eu encontrei lá, né? Que minimiza esse negócio aqui. Então eu incluo a inequação. Se para a cobertura que minimiza esse lado esquerdo já for maior ou igual a 1, significa que eu não preciso mais incluir cortes, certo? Porque, tipo, se a cobertura que tem o mínimo do lado esquerdo já é maior ou igual a 1, então, tipo, todas as outras coberturas vão ter o lado esquerdo aqui maior ou igual a 1 também, tá bom? Mesmo para aquelas que eu não coloquei aí na equação, certo? Então o problema da separação é minimizar isso aqui, certo? E só que tem que ser uma cobertura, tá? Então assim, ó, minimizar isso daqui, tá? Então vou ter uma variável z, j, que é uma variável binária, para dizer se eu coloco ou não coloco o item j na cobertura. Aí, qual é o coeficiente desse cara? É 1 menos x asterisco j. Aí, pessoal, assim, o x asterisco j é o valor, tá? Então assim, eu resolvi a relaxação linear do meu problema lá da mochila, obtive uma solução fracionária x asterisco. Aí eu vou pegar o valor dela e vou colocar aqui, ó. Então, 1 menos x asterisco na posição j é o coeficiente de z de j. Tá? Então, o x asterisco não é variável. Tá? O x asterisco é uma solução. Tá? Eu já sei o valor, não é uma variável. Tá? Porque eu só estou frisando bem isso, porque eu não posso multiplicar uma variável por outra, que aí ficaria não linear. Tá bom? Então aqui o x asterisco não é variável, ele é uma constante, ele é o valor da relaxação linear lá, tá bom? Então o problema que eu tenho que resolver é esse aqui, ó, minimizar esse somatório, só que o z tem que ser uma cobertura, né? Então a soma dos itens que estão aqui que eu escolhi tem que ser maior ou igual à capacidade da mochila mais 1, tá bom? Tem que ser uma cobertura. Beleza? Era isso que eu tinha pulado lá, tá? Isso aqui é um problema da mochila, tá? De certa forma aí. Apesar de ser maior ou igual aqui. Então, ó, voltando para nossa simulação aqui, ó. Então, o problema que eu quero resolver é esse aqui, ó, tá? Eu tenho duas inequações de mochila, né? E aí eu tenho a função objetivo. Resolvi a relaxação linear, cheguei numa solução fracionária. Aí agora eu vou olhar para a primeira coluna aqui, ó, como vou tentar encontrar uma cobertura lá, uma inequação de cobertura violada, olhando para a primeira mochila. Aí eu vou resolver esse problema aqui, ó, tá? Vou resolver esse problema aqui, ó. Então esse problema ali, ó, aí ele tem a função objetivo dele aqui, ó. Peguei lá, ó, quem que era? O x1 é 0,7... Uai, não tá aqui? Ah, tá, é 1 menos... Não, deixa eu voltar aqui, ó. O coeficiente é 1 menos o valor lá, né, da variável. Então, ó, a variável era 0,709 alguma coisa, então 1 menos isso vai dar 0,2 alguma coisa, né? Que é o que tá aqui, ó, 0,2 alguma coisa. Virou o coeficiente do x1. O coeficiente do x3 aqui, ó, 0,3 alguma coisa. Então, 1 menos isso aqui vai dar 0,6 alguma coisa. Então, ó, x3, 0,6 alguma coisa, tá bom? Então, estou resolvendo esse problema aqui agora, ó, tá? Estou resolvendo esse problema aqui agora. Problema de encontrar uma inequação de cobertura violada, tá? E aí, a restrição desse problema é... somatório dos pesos dos caras tem que ser maior ou igual a B mais 1, tá? Então, no nosso caso aqui, B era 1.500, B mais 1, 1.501, tá? Então, tem que ser maior ou igual a 1.501, tá bom?
Aí resolvendo esse problema aqui com o algoritmo exato, tá? Agora a gente está resolvendo um problema de mochila que é fácil, tá? É um problema que eu consigo resolver em tempo polinomial, tá bom? Então deu x1, 1, x7, 1, tá bom? Aí, ou seja, cobertura x1, x7, beleza? Aí eu vou fazer isso para a linha 2 também, ó. Fazendo para a linha 2, qual que é a cobertura que eu achei? x3, x7. Beleza, eu achei duas inequações de cobertura, ó. x1 mais x7 menor ou igual a 1, x3 mais x7 menor ou igual a 1, tá bom? Aqui, ó, eu não estou entrando nos méritos se foi feito o lifting da cobertura ou não, né? Eu teria que ver aqui, né? x1 mais x7, é porque aqui é um pouco mais complicado, porque o lifting ele tem que ser, deixa eu ver aqui, deixa eu pensar um pouco. É porque como tem o x1, não dá para fazer lifting, né? Lembra que a gente está ordenando... Não tá, né? Era para tá, mas não tá, né? Não, então esquece que eu ia falar. Aqui tem uma de cobertura... Deixa eu ver aqui, x1... Tô pensando um pouco aqui antes de falar. Não, então, ó, dava para melhorar a inequação, né? Porque a gente tem o x1, x7, ó, o 1 e o 7. Aí tem... Não dava. O 7 é o que tava ferrando, eu tava olhando pro 1, né? O 7 é o cara que tem peso máximo. Nessa inequação 1 aqui, ó, ele é o cara que tem peso máximo. Então não dá para fazer lifting, porque tipo, nem para fazer cobertura estendida, né? Porque tipo, para colocar alguém na cobertura estendida ou no lifting, eu teria que colocar alguém com coeficiente maior ou igual a 818. E não tem nenhum, né? Agora vamos ver a segunda, ó. A segunda cobertura é x3, x7, né? 3 e 7. Aí nessa inequação aqui de baixo, o cara que tem o maior coeficiente é o 7 também, né? É o 797, é o maior. Então também não vai dar nem para fazer lifting, nem para estender essa cobertura, tá bom? Então ficam essas inequações. Aí, colocando essas inequações e resolvendo a relaxação linear, a gente chegou numa nova solução fracionária, que agora é só o x9 que é fracionário, tá? Aí, de novo, vamos tentar resolver lá, problema, encontrar a cobertura violada para a primeira mochila, né? Aí a gente encontrou aqui, ó, item 7 e 9. Depois, na segunda mochila, não encontrou desigualdade violada. Bom, se a gente encontrou uma, pelo menos, então colocou aqui, ó. Colocou esse corte aqui, ó. x7 mais x9 menor ou igual a 1. Tá bom? De novo, não dá para estender essa cobertura, porque ela envolve o x7. Ela é para a segunda mochila, né? E o x7 é o que tem o maior coeficiente. Então não dá para estender essa cobertura. Aí, ó, gerou uma nova solução fracionária. Agora pipocou o valor fracionário para todo lado aqui, ó. Vamos de novo tentar encontrar uma cobertura para a primeira mochila. Encontramos essa cobertura gigantesca aqui para a primeira mochila. Vamos tentar encontrar uma cobertura para a segunda mochila. Encontrou outra cobertura para a segunda mochila. Colocamos as desigualdades aqui, ó. x1, x2, x3, x4, x5, x7, 8, 9, menor ou igual a 5. E depois essa outra aqui, ó. Tá? Essas duas coberturas, elas também não dão para estender nem para fazer lifting. Por quê? Porque, de novo, o x7 é o cara malvado aqui, né? É o cara que tem maior peso nas duas inequações. Então, toda cobertura que tiver o x7 não vai dar para estender, tá bom? E todas elas têm o x7. Resolvemos aqui, de novo, a relaxação linear, deu um valor fracionário aqui. Vamos, de novo, tentar encontrar uma cobertura violada aqui, uma inequação de cobertura violada para a primeira mochila. Encontramos aqui. Agora para a segunda mochila, não encontrou, mas encontrou para a primeira. Então coloca a desigualdade aqui, ó. Tá? De novo, é uma desigualdade que contém o 7. Então, tipo, ela não pode ser estendida e não dá para fazer lifting com ela, né?
Deixa eu só ver um negócio aqui, ó. Tá, beleza, nada. Aí, de novo, resolveu, deu uma solução fracionária, deu um monte de coisa fracionária aqui. De novo, vamos tentar achar uma nova inequação de cobertura violada para a primeira mochila. Deu aqui mais uma. Para a segunda mochila não encontrou de novo. A primeira mochila é a que está ferrando aqui, ó. Aí incluímos aqui a inequação dessa nova inequação de cobertura. Aqui, ó, deixa eu ver um negócio aqui, ó. Houve um vacilo aqui, né? Houve um vacilo aqui, ó, da parte de quem fez aqui, ó. Por quê? Tá vendo que essa inequação aqui de cima, ela é dominada por essa aqui de baixo, ó? Que tem o 4 nas duas, tem o 5 nas duas, tem o 6 nas duas, tem o 7 nas duas e tem o 8 nas duas. Ou seja, essa cobertura daqui de cima, ela não era minimal, né? Então, faltou nesse algoritmo aqui, ó, antes de incluir a inequação de cobertura, verificar se a cobertura era minimal, né? Então, assim, eu consigo ver que não dava para fazer lifting, porque, tipo, tem o x7. E o x7 é o cara, né, que tem o maior coeficiente de todo mundo, então não tem como aumentar, estender essas coberturas e nem fazer lifting nelas. Mas, tipo, faltou verificar se a cobertura era minimal, né? Essa cobertura daqui não era minimal, tá bom? Agora eu nem sei se essa daqui é minimal, tá? Mas também nem me interessa saber, vou deixar quieto aqui, vamos continuar rodando. Mas é só uma observação, tá bom? A gente colocou uma inequação que era dominada e apareceu agora que domina ela, né? Ou seja, foi um passo à toa que a gente deu, né? Que agora a gente acabou caindo numa inequação que a gente já poderia ter descoberto antes, né? Beleza, solução fracionária aqui, ó. Vamos de novo tentar encontrar uma inequação de cobertura violada pela primeira mochila. Não encontrou. Na segunda mochila, não encontrou. Ou seja, essa solução aqui fracionária, ela já é a melhor coisa que a gente consegue fazer aqui. A gente não conseguiu chegar numa solução inteira fazendo cortes, esses cortes aí, tá bom? Aí o que sobra pra gente? Fazer branch, né? Então vamos fazer branch. Vamos pegar essa variável x7, que é a maledeta aqui, né? Então vamos pegar a variável maledeta aqui, ó, e fazer branch nela, tá bom? Então a escolha do x7 aqui foi boa, né? Pegamos logo a maledeta. Aí agora vamos fixar ela em 0, depois a gente vê o que acontece, depois fixa em 1 e vê o que acontece, tá bom? Então fixando o x7 em 0, o que acontece? Deu de novo uma solução fracionária, tá? Só que houve uma poda por limitante, tá bom? Aí eu não tô com os valores aqui, ó. Eu teria que saber o valor primal, né? Para calcular isso aqui, tá? Ver qual que é por que eu tô fazendo essa poda por limitante aqui, tá bom? Mas eu vou confiar que a simulação tá certa. Então vocês lembram lá que dá para fazer poda por limitante, certo? Então o limitante dual aqui ficou tão ruim que o dual que eu tô falando aqui é assim, né? Quando a gente lá no branching é que tem um negócio de dualidade de programação linear e tem um negócio de limitante dual do branch and bound, tá? Então aqui esse limitante dual a gente não está falando de dualidade de programação linear, tá? A gente está falando do limitante dual do branch and bound, tá? O limitante dual no branch and bound ele é obtido através da relaxação linear, tá bom? Então, tipo, o valor que deu na função objetivo aqui ficou tão ruim que a gente falou, não vale mais a pena continuar aqui, tá? Então, não colocar o x7 na mochila, mesmo resolvendo a relaxação linear aqui, desembocou num valor tão ruim que eu vou falar, eu não quero nenhuma mochila que não tenha o x7. O x7 tem que estar na mochila. Deixa eu ver o quanto vale o x7 na função objetivo. É que a função objetiva é de minimização, né? E aí ele tem um valor menos 110. Ele tem um valor bem vantajoso, né? Porque tipo é minimização e ele tem valor negativo, né? É o cara mais vantajoso que tem aqui na função objetivo, tá bom? Agora vamos para o outro lado aqui do branch, que é fixar o x7 em 1, tá? Fixou o x7 em 1. Aí deu outra solução fracionária, tá?
Só que agora, deixa eu ver aqui. Não, deixa eu ver um negócio aqui, deixa eu avançar um pouco. Eu acho que eu tinha falado uma bobagemzinha aqui, ó. Que é assim. Deixa eu ver aqui. Ah, é que eu. Putz. Eu não. Puxa vida. Eu não é que. Eu acho que assim, ó. Não é que tipo ele fez a poda pelo limitante. Ele só tá falando qual é o limitante dual, né? Ele não tá dizendo que ele fez a poda aqui, né? Então, ou seja, talvez ele não tenha feito a poda, tá? É, aí, ó, tipo, depois que. Agora, mas vamos olhar o zero, desculpa. Vamos olhar o que fixou em um, tá? Fixou em um. Aí, tipo, deu outra solução fracionária. Aí agora a gente tem que selecionar qual nó que a gente quer explorar, né? Eu tenho um nó que fixou o x7 em zero, que deu uma solução fracionária. Eu tenho outro nó que fixou o x7 em 1, também deu uma solução fracionária. E aí eu tenho que ver qual dos dois que eu quero explorar, tá bom? Esse nó aqui, ó, tá me dando um limitante melhor, né? Porque eu quero minimizar e esse cara é menor do que esse aqui, ó. Né? Então, menos 174, o outro é menos 176, tá? Então, esse cara é menor. Então, eu vou nesse aqui que é mais promissor primeiro, tá? Agora, fazendo isso, fazendo esse branch aqui, ó, do x fixando ele igual a 1, aí, tipo, resolvendo a relaxação linear, eu caí numa solução inteira, tá bom? Aí, caí na solução inteira, não. Não, desculpa. Desculpa, tá, pessoal? Eu tô me confundindo bastante aqui na simulação. Porque aqui, na verdade, eu ainda tô olhando para esse nó que tinha solução fracionária e aí eu tô tentando resolver o problema da cobertura lá, né? Então, eu escolhi a primeira linha, encontrei uma inequação de cobertura violada. Vou para a segunda mochila, não encontrei. Aí, agora eu coloco a restrição de cobertura aqui, ó. Tá? Coloquei mais uma inequação de cobertura e tô com a minha restrição do x7 igual a 1 ainda. Deu uma solução fracionária. O que eu tenho que fazer? Olhar para a primeira mochila e tentar encontrar uma cobertura. Encontrei a cobertura. Segunda mochila, não encontrei cobertura. Coloco a inequação da cobertura. Coloquei na equação da cobertura. Oba, deu inteiro. Resolvi esse lado da árvore. Tá bom? Resolvi esse lado da árvore. Agora, eu teria que ver, tipo, se o outro lado da árvore lá, que é o x7 igual a 0, se isso aqui é promissor ou não é, tá bom? Agora, como eu não estou com todos os dados aqui, eu não sei se eu parei a simulação no meio, tá? Desculpa, tá, pessoal? Não sei se eu parei a simulação no meio, tá? Porque eu peguei os slides do CID e agora eu não olhei de novo para ver como que estava o slide do CID. Eu já fiz isso aí, não foi nesse semestre, né, que eu montei esses slides. E agora eu não me lembro se eu fui com a simulação até o final ou se eu parei ela no meio, tá? Porque, tipo assim, ó, ou o que aconteceu? Ou parei a simulação no meio, ou então esse nó do x7 igual a 0, ele foi podado, tá? Ele pode ter sido podado depois que eu encontrei essa solução aqui, né? Eu encontrei uma solução inteira. Qual é o valor dela na função objetivo? Né? Eu tenho que ver aqui, ó, é o valor do 2, do 4, do 5, do 7, do 8 e o 7 já estava aqui. Né? Então eu tenho que somar esses valores aqui, ver quanto é que dá esse valor e depois eu olhar e comparar com esse limitante dual aqui. Se tipo, o limitante dual está falando para mim que não dá para ser melhor do que aquela solução inteira que eu já encontrei, aí eu posso podar esse nó aqui, tá? Poda por limitante, tá bom? Eu acho que deve ter sido isso que acontece, tá? Não sei. Beleza? Mas não importa, tá? O que eu queria, acho que já deu para ilustrar como que esse negócio vai. Eu acho que isso aqui deve ir mais, tá? Eu devo ter parado no meio, tá? Eu sou um cara meio preguiçoso. Eu devo ter parado no meio, tá bom? Então acho que ia aparecer mais cortes aqui, enfim. Mas vocês entenderam o que a gente tem que fazer, né? Tipo, vou lá, resolvo a relaxação linear, deu fracionário, eu tenho que encontrar inequação de cobertura violada, aí encontrei, eu coloco. Quando eu não encontrar mais, aí eu tenho que fazer branch, se a solução ainda for fracionária. Certo? Eu faço isso até chegar na solução inteira.
Beleza, pessoal? Então é isso. Boa semana para todo mundo. Abraços. Tchau, tchau. Façam o trabalho lá, hein, pessoal? Não esqueçam de começar logo o trabalho, tá bom? Abraços. Tchau, tchau.